Então, queridos irmãos e irmãs e outras pessoas que possam acompanhar um pouco este vídeo sobre a nossa missão em Angola, mas muito em particular no Aco Congo. É isto que me foi pedido. Eu vou, para ser um pouco mais preciso e não me desviar muito do tema e não me perder muito com considerações secundárias, a maior parte do meu testemunho vai ser lido. Embora eu procure desligar um pouco também do papel para estar um pouco de forma mais natural convosco, com todos aqueles que possam escutar este meu testemunho. Pois, como todos sabemos, faz agora 40 anos que nós, dominicanos, fomos para Angola. É verdade que já tinha havido um ou outro dominicano que do século XV e XVI tinham ido até ao Reino do Congo, mas tinham ido com missões precisas e a um título mais individual. Como a iniciativa da Ordem dos Pregadores, como comunidade dominicana a estabelecer-se, foi realmente em 1982, na sequência de uma decisão do capítulo provincial de 1981, em Portugal, em Fátima, que três irmãos, o Frei João Domingos, superior da missão, o Frei Gilo e eu próprio, fomos até Angola, fomos para o Kwanza Sul, fomos para o Aco Congo. Kwanza Sul, uma diocese relativamente recente, tinha sido criada em 1975, e o seu primeiro bispo, Dom Zacarias Camonho, foi dos poucos bispos que pediu e desejou a ida dos dominicanos para a sua diocese. E dentro do Kwanza Sul, acabámos por ir para o Aco Congo, por indicação mesmo do Sr. Bispo. Nós, claro, levávamos na bagagem muito entusiasmo, o entusiasmo dos começos, não é? Como é normal. Também levávamos algum espírito de aventura, sim, diante de uma realidade nova, de uma vida nova, de algo completamente novo, não é? Portanto, uma certa aventura. E também o desejo, evidentemente, de dar alguma coisa, mas também de receber, de aprender. Aliás, é muito engraçado que em 1982, justamente no ano em que nós fomos para Angola, o Papa João Paulo II, depois de uma visita a um país da África, vizinho de Angola, o Papa João Paulo II dizia que na missão nunca sabemos quem dá mais e quem recebe mais. E eu, por experiência, acho que quem vai para as missões recebe mais do que aquilo que dá. Mas pronto. Portanto, íamos com muita boa vontade para dar, mas também para receber. Em termos pessoais, Frei José Nunes, e embora isso não seja o mais importante, mas eu devo dizer que para mim foi uma experiência muito rica, não é? Foi uma experiência que transformou toda a minha vida. Transformou e de maneira radical, em muitos aspectos. A minha maneira de ser, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de olhar para a igreja. Eu em Angola descobri uma igreja realmente maravilhosa, uma experiência eclesial, uma realidade eclesial que não tinha nada a ver com a igreja decadente das velhas cristandades. Em termos pessoais, por exemplo, eu não desejava ser padre, não tinha essa ideia, nem esse gosto, digamos assim, nem essa vontade. E o estar em Angola, ao fim de 2 anos, levou-me, com o pedido das pessoas locais, ao estar no Aco Congo, naquele trabalho todo, naquela missão, levou-me a aceitar ser ordenado padre. Portanto, isto só para dar um pouco a ideia de como eu mudei radicalmente. A minha vida mudou radicalmente. Eu, por exemplo, também nunca tinha pensado avançar muito nos estudos, mas o ter estado no Aco Congo em Angola levou-me a fazer estudos de aprofundamento dessa realidade social, eclesial, e que me levou a fazer o doutoramento. Portanto, em termos pessoais, foi realmente uma riqueza brutal. A minha presença, a minha ida para o Aco Congo foi realmente uma transformação enorme da minha vida. Depois, claro, fiz muitos amigos, não é? Muitas solidariedades. Senti o que é viver autenticamente no meio da guerra. Isso é uma experiência humana também marcante.
A maior parte do tempo que estive no Akukungo não tive água canalizada nem luz elétrica. São tudo experiências que marcam, não é? Que marcam. Depois, claro, muitas outras coisas. E volto a dizer, embora isto não seja o mais importante, em termos pessoais, foi uma experiência muito gratificante. Jogar à bola, na escola, depois no Clube da Terra, depois de ter defendido 3 penaltis num jogo, dar aulas de viola, de xadrez, curar feridas de miúdos ou graúdos que tinham sarna ou outras feridas. Enfim, uma vida cheia, em termos pessoais, realmente, uma experiência que eu aconselharia a todas as pessoas, religiosas ou não, de vida consagrada ou não, mas muito mais ainda, claro, a qualquer dominicano. Eu isso acho que a experiência missionária, da missão adiante, digamos assim, eu acho que é qualquer coisa muito importante e que nos enriquece muito. Mas eu volto a dizer, em termos pessoais, isto não é o mais importante, embora para mim tenham sido anos muito felizes e de uma vida com muito sentido, portanto gratificante. Já disse há pouco, a missão dos dominicanos no Akukungo foi o início da missão dos dominicanos em Angola. Quando nós chegámos a Angola no dia 1 de novembro de 82 e depois fomos para o Akukungo no dia 22 de novembro desse mês. Nós fomos acolhidos, muito bem acolhidos, por 2 missionários da Sociedade Missionária de Boa Nova, o Padre António Valente e o Padre Delfim Pires, e também pelas irmãs dominicanas, missionárias dominicanas do Rosário, que tinham uma comunidade no Akukungo. Durante 3 semanas, um mês, esses missionários levaram-nos à maior parte dos 35 centros que existiam na própria missão. Cada centro agrupava em si várias pequenas comunidades cristãs. Nós tínhamos cerca de 400 pequenas comunidades cristãs. E nós visitámos, com a sua ajuda, eles tinham estado lá vários anos, como missionários, apresentaram-nos ao povo na maior parte desses centros. Alguns não pudemos ir por causa da guerra, já estávamos muito estradas minadas, portanto, impossibilidade, às vezes maus caminhos, impossibilidade de chegar a alguns centros. Mas tivemos um acolhimento realmente extraordinário. Foi aí que nós começámos então a nossa missão. Relativamente à missão, eu destacaria, e claro, já estão a perceber, eu tenho que resumir muito tudo isto, toda uma vida de muitos anos, e já agora dizer, eu reporto-me mais aos anos em que eu estive em Angola, esses 9 anos, intermeados com os 3 de doutoramento, a estudar também coisas de Angola. Portanto, não me refiro tanto depois, já ao tempo do Akukungo e do Vicariato de Angola, após o meu regresso a Portugal. É mais, portanto, o meu testemunho enquanto estive em Angola. Eu aí, a propósito do Akukungo, destacaria duas grandes notas, ou 2 grandes níveis, 2 grandes setores. O setor eclesial, explicitamente eclesial, e o setor social. Embora tanto o setor eclesial como o setor social sejam ambos parte integrante da pastoral, sejam ambos parte integrante da evangelização. Mas, por uma questão de método também, falaria um bocadinho de cada um destes setores. Em termos eclesiais, nós, sobretudo, creio que descobrimos a força da inculturação. Nós chegámos ao Akukungo, a uma paróquia-missão, pertencente a uma diocese, que tinha feito uma opção de vida eclesial chamada as pequenas comunidades cristãs, que é uma experiência que existe em quase toda a África Negra. Nos países anglófonos chama-se Small Christian Communities, no mundo francófono Petite Communauté Chrétienne e em língua portuguesa pequenas comunidades cristãs. Este modo de viver e de organizar a Igreja é uma experiência de inculturação. Porquê?
porque é um modo de organizar a Igreja baseado na organização social tradicional dos povos africanos, neste caso dos povos do Planalto Central angolano. Eles viviam com uma dimensão muito comunitária nos seus pequenos agrupamentos humanos e animados sempre, na tradição, por algum soba, por algum conselho de mais velhos. E a Igreja apanhou essa realidade da cultura tradicional e organizou toda a vida eclesial dessa maneira. Só que agora já não há apenas um grupo de homens a dinamizar a comunidade, é um grupo de casais. Se a comunidade é muito grande, pode ser um grupo que vai até 8 casais, se a comunidade é mais pequena, um grupo que vai até 4 casais. E então, esse núcleo animador das comunidades chama-se o Ondjango, que era uma realidade, isto é em língua umbundo. Onjo, casa, orango, discussão, conversa. A casa da conversa, isto era algo que existia na cultura tradicional. E a Igreja apanhou isso. E então, cada comunidade tem o seu Ondjango, formado por um pequeno grupo de casais que dinamiza a vida das comunidades. Então, isto é uma experiência de enculturação fortíssima, que levou, claro, depois ao desenvolvimento de imensos ministérios. O catequista principal, seja do lugar, seja do centro, seja de uma zona. Nós tínhamos 7 zonas. Esses 35 centros estavam organizados em 7 zonas. Um catequista de zona, chamava-se um catequista visitador, num trabalho quase de bispo, digamos assim. Mais do que de padre ainda, bom. E, portanto, esta experiência eclesial levava a uma proliferação de ministérios, de responsabilidades nas comunidades, algo extraordinário, não é? Comunidades que se reuniam diariamente para a oração, comunidades que viviam o máximo possível a fé a partir da sua cultura tradicional, e por isso havia orações em língua vernácula e celebrava-se por vezes a missa também, ou o culto dominical em língua vernácula, enfim. Portanto, uma grande experiência de enculturação. E nós entramos nessa dinâmica e procuramos aprender muito e, ao mesmo tempo, dar alguma coisa para fortalecer toda essa dinâmica. Então, imensos cursos de catequistas. Os catequistas lá chamam-se os responsáveis das comunidades. De uma aldeia ou de um bairro é um catequista local, de um centro é um catequista geral, de uma zona é um catequista visitador. Então, cursos para catequistas, mas cursos para os responsáveis da economia das comunidades, cursos para os responsáveis da alfabetização das comunidades, cursos para noivos, cursos para noivos, por exemplo, dados tanto na paróquia Missão, vindo as pessoas lá ter connosco, ou indo nós para as aldeias e passando 3, 4 dias lá a dormir nas aldeias e a fazer lá o curso aos noivos, enfim, conforme as necessidades e as conveniências do lugar. Portanto, nós procuramos realmente integrar-nos nessa dinâmica e, portanto, fazer depois muita pregação, aliás, fazendo jus também à nossa ordem de pregadores dominicanos, muita pregação de evangelização direta, do Evangelho, cursos bíblicos, explicação da palavra de Deus, mas pregação também ligada ao mundo da justiça, à questão da paz, a toda a problemática social que nós vivíamos, não é? A pregação contextual. E isso realmente foi qualquer coisa que marcou as pessoas e que marcou a presença também dos dominicanos, ainda hoje, depois já não só no Agogum, mas em todo o país, marcou a presença dos dominicanos em Angola. Devo dizer aqui uma coisa que me lembrei agora. Esta ida dos dominicanos, em primeiro lugar, para o interior de Angola, não para uma grande cidade, não para dar aulas no seminário, no ensino superior, mas o ir pôr as mãos na massa, o ir pôr os pés na lama, lá no interior, no meio da guerra, completamente isolados. Isso foi qualquer coisa que ajudou a dar muita credibilidade aos dominicanos e aos dominicanos a serem muito respeitados. No Agogum, na Diocese e em Angola. Bom, o outro grande setor seria o setor social. E, portanto, aí, já há bocado referi o interesse na alfabetização, o interesse no desenvolvimento
da vida, a solidariedade da Cáritas, o fazer furos de água para ter um pouco de água nas aldeias, nos bairros, o arranjar estradas. E às vezes as pessoas não se dão conta da importância de ter estradas onde o jipe, o carro da missão, pudesse ir. Porque sem isso, sem arranjar as estradas, as picadas, cheias de buracos, às vezes coisas de minas, mau tempo, chuvas, sem isso não é possível ir visitar as aldeias. Mas, sem isso, não é possível ir buscar os doentes graves às aldeias, que constantemente nos vinham pedir. Nós, naquela zona, nesse grande município do Apucum, onde nós vivíamos, havia dezenas de milhares de pessoas a viver. Havia cerca de 20 mil refugiados de guerra. Além dos milhares que lá estavam, das pessoas de lá e que lá viviam, que eram naturais da zona do Apucum. Ora bem, era preciso, pois, ir visitar e ir buscar doentes num sítio onde carros, jipes, havia meia dúzia deles. Um da polícia, um ou dois da administração local, o jipe da missão, dos padres, das irmãs. E, portanto, nós é que tínhamos um trabalho social imenso, imenso, de ir buscar também doentes, enfim. E para isso, lá está, os cristãos mobilizavam-se muitas vezes para trabalhar, para arranjar um pouco as estradas. Mas, por exemplo, cada comunidade costumava ter uma lavra comunitária, onde à quinta-feira, até tinha o responsável da quinta, que era quinta no sentido de lavra e quinta no sentido de quinta-feira, as comunidades iam trabalhar para essa lavra comum, para o produto ser para os pobres da comunidade. Portanto, essa partilha, a dimensão social, visível de muitas outras maneiras. Já disse, as distribuições da Cáritas, ou num lugar ou outro, o conseguir um pouco de água canalizada. Enfim, como digo, o dar aulas, o trabalhar. Eu próprio dava aulas na escola do segundo e terceiro nível, havia irmãs dominicanas que também davam aulas, havia duas irmãs que eram enfermeiras, eram salvadoras de vida. Toda esta dimensão social, isto faz parte da evangelização. Bom, e portanto, como estamos a ver, ou como vocês que me estão a escutar sabem, pelo menos a maior parte, viver na missão, viver no Apucum é um mundo de vidas, um mundo de experiências interminável. Eu talvez terminasse esta partilha, em que acabei por não ler quase nada, mas terminaria talvez falando um pouco também da dimensão interna da nossa comunidade dominicana e da vida em família dominicana. No Apucum, claro, nós fomos três, o Frei João Domingos, o Frei Gil e eu no princípio. Depois, com o decorrer dos anos, acabaram por ir para lá outros irmãos, como o Frei André, outros passaram, esse teve uns anos, o Frei António José Pauleiro, o Frei Paulo Farinha, o Frei António do Peixoto, o Frei Virgílio, enfim, vários passaram por lá. Mas nós, sim, claro, com os problemas próprios de uma pequena comunidade e das grandes comunidades, que sempre aparecem no meio das comunidades, mas nós podemos dizer que vivemos realmente uma fraternidade muito grande. Muito grande. Aliás, eu digo, quer dizer, nas circunstâncias em que nós vivíamos, isolados, no meio da guerra, com dificuldades, às vezes um pouco económicas, nunca passámos fome, mas claro, não comíamos como aqui no continente, não é? Lá em Portugal. Bom, se não fosse uma fraternidade muito grande e uma solidariedade muito grande entre nós, irmãos, frades, a comunidade não se aguentava. Não é? E, portanto, nós ficámos mesmo amigos. Para além de irmãos, ficámos amigos. Eu costumo dizer que na vida religiosa nós somos irmãos, mas também temos que ser amigos. Nem irmãos sem ser amigos, nem amigos sem ser irmãos. As duas coisas são muito importantes. E, além disso, para além da relação interna da comunidade dos frades,
Nós tínhamos uma relação estupenda, extraordinária, com as irmãs missionárias dominicanas do Rosário, que tinham a sua comunidade no Acocungo, e que trabalhávamos realmente como equipa, como família dominicana. A pregação no Acocungo era uma pregação em família dominicana, abrangendo as partes mais diretamente pastorais, diga-se assim, ou eclesiais, e as partes mais diretamente sociais, mas era uma equipa realmente de uma grande amizade, de uma oração diária em comum, da refeição nos domingos e no dia das grandes festas em comum. E, portanto, pode-se dizer que o Acocungo também foi espaço e lugar de uma experiência de pregação em família dominicana. E pronto, creio que foi um pouco mais demorado do que aquilo que pensava, mas é um testemunho muito simples, nada pretencioso, sobre um pouco sobre o Acocungo e muitas outras coisas que poderiam dizer.